Que o Senhor venha ter misericórdia, né? Vamos ficar com a palavra. A palavra de Deus. Vamos ficar com a palavra. Que a palavra de Deus não mente, não falha, não muda. Ela é eterna. Ela prevalece sobre tudo. Olha o que diz Jeremias 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Irmãos, é interessante, né? É interessante quando a gente estuda o contexto de Jeremias 18. Alguns estudiosos chegam a dizer que Jeremias estava num estágio depressivo por profetizar e não ver nada acontecer. Meu Deus! Só aqui nós temos uma grande lição. É por isso que a palavra de Deus a Jeremias foi: levanta-te. Levanta-te e desce à casa do oleiro. Porque eu quero que você entenda o meu processo. Irmãos, e o processo de Deus não é da forma que a gente quer e nem do que a gente imagina. Hoje ainda eu estava falando com o irmão Miros, a gente conversou hoje, porque ele me mandou uma publicação que o ChatGPT disse que nós já estamos vivendo a Terceira Guerra Mundial. E aí eu conversei com o irmão Miros e falei: irmão Miros, depende para quem que o ChatGPT escreveu isso. Aí eu fui lá no ChatGPT e fiz a mesma pergunta. Qual foi a pergunta? Se nós já estamos, né, quando ocorrerá a Terceira Guerra Mundial? E aí o chat respondeu para mim de uma forma diferente. E aí, por saber que eu sou pastor e evangélico, ele me deu temas para fazer um podcast, para escrever um e-book. E ele me deu todo um cronograma dentro da escatologia. Por quê? Porque o ChatGPT sabe que eu sou pastor, que eu sou pregador, que eu falo em podcast. E automaticamente o algoritmo entrega um conteúdo para mim que ele não vai entregar para um muçulmano, ele não vai entregar para um budista, ele não vai entregar para um católico. Então, veja bem, para cada estilo de pessoa, a internet entrega um conteúdo. E nós estamos vivendo um momento, irmãos, de meias verdades. Essa é a realidade. Em que você não consegue entender mais o que é a verdade. E aí você precisa entender, no meio de tudo isso, que a única coisa que vai prevalecer, a única coisa que vai prevalecer é a palavra de Deus. A única coisa que não vai cair por terra é a palavra de Deus. Então, hoje nós estamos vivendo um momento em que, se nós fôssemos dar crédito a tudo que muitos profetas profetizaram, nós já estaríamos no meio do mato há muito tempo, como muitos deles estão fugindo de tudo e acreditando que tudo é o caos
E Jeremias viveu um tempo de crise, meu irmão. Crise. Porque todos nós vivemos um tempo de crise existencial, crise espiritual. Como eu queria, meu irmão, me manter 1000%, 100% espiritual, 365 dias por ano e 24 horas por dia. Mas existem momentos em que a nossa alma se angustia. Existe momento que parece que tudo é mais forte do que nós. Existem momentos em que a dúvida e a incredulidade quer tomar conta. Existem momentos na nossa vida que Deus não quer falar. E existem momentos como o momento que o profeta está vivendo, que ele quer que as coisas aconteçam da sua forma. Ele quer que as coisas aconteçam do seu jeito. Ele quer que as coisas aconteçam no seu tempo, no seu momento. E aí, meus irmãos, Deus vai mostrar algo para Jeremias. Algo para Jeremias. Deus vai até a crise de Jeremias. Ele vai até o momento de dor de Jeremias. E vai dizer, Jeremias, desce à casa do oleiro, que eu quero te fazer entender o meu processo. E aí a Bíblia diz que Jeremias desceu. E o que Jeremias viu? Um oleiro fazendo um vaso. E a Bíblia diz o que o vaso que o oleiro estava fazendo se quebrou. Se quebrou. E aí o oleiro pegou aquele vaso quebrado e fez um vaso novo. Meu Deus. E o Senhor diz, eu não posso fazer isso com o meu povo, com a casa de Israel. Assim que como vaso, olha só, não poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Deus está dizendo, eu posso destruir vocês e eu posso fazer de vocês um vaso novo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mas, meus irmãos, existe um processo. Muita gente, quando olha para um vaso, não vê o processo. E existe um processo, irmãos. E qual é o processo? Existe um processo que é como se faz um vaso. E eu tenho certeza que o oleiro falou com Jeremias. Eu tenho certeza que o Senhor falou com Jeremias o processo. E qual é o processo, irmãos? Primeiro processo para se fazer um vaso. Existem 208 tipos de barro, mas somente 8 tipos de barro é apto para fazer vaso. Então, qual é o primeiro processo para se fazer um vaso? É escolher o barro para levar para a olaria. Muitas das vezes esse barro perfeito para se fazer vaso está no meio de um monte de entulho, de sujeira. E o oleiro vai limpar a terra, vai achar o barro e vai trazer o vaso para dentro da olaria. E existe o processo da escolha. Não é qualquer barro, ou não é todo barro, que você consegue fazer um vaso. O barro precisa ser escolhido.
E sabe o que Deus estava dizendo? Eu escolhi Israel para ser o recipiente da minha glória, o meu vaso. Entre todos os povos da terra, eu escolhi Israel para ser o meu sacerdote, o meu reino sacerdotal. Sabe o que significa isso? Reino sacerdotal, Deus está dizendo, eu escolhi Israel dentre todas as nações da terra para me manifestar na terra em Israel e me manifestar ao mundo através de Israel. Glória a Deus, Deus escolheu. Deus escolheu Israel entre todos os povos da terra. Deus escolheu Israel dentre todos os povos da terra para fazer de Israel um reino sacerdotal. Agora presta atenção, irmãos. Assim como Deus escolheu Israel para fazer de Israel um vaso, Deus escolheu você. João 15:16, a palavra diz: não fostes vós que escolhestes a mim, mas fui eu que escolhi a vós. Não foi você que escolheu, foi ele que te escolheu. João declarou que quando o Filho do Homem for levantado na terra, atrairá muitos a ele. Nós fomos atraídos pela cruz. Ele nos escolheu. E aí eu vejo o processo de escolha. Irmãos, Deus te escolheu porque você era santo no mundo. Deus te escolheu porque você era um homem que vivia de joelho no pecado. Deus te escolheu porque você era uma pessoa maravilhosa, você não bebia, você não fumava, você não se drogava, você não era idólatra. Então Deus diz, como você é uma pessoa boa demais, eu vou te escolher. Eu tenho certeza que quase todas as pessoas aqui foram escolhidas por Deus quando o mundo rejeitou. Alguns que estão me ouvindo aqui, como eu, pastor Carlos, quando Deus nos escolheu, foi quando as pessoas diziam assim, para esse daí é só cadeia, manicômio ou cemitério. Isso daí não tem mais jeito. Isso daí é um lixo, isso daí não presta para nada. Deus nos escolheu quando todos nos rejeitaram. Quando todos viraram as costas. Deus nos escolheu quando não havia mais saída. Glória a Deus. Glória a Jesus. E a escolha de Deus, meu irmão, ela é ilógica, ela vai contra a lógica. A escolha de Deus, ela é absurda. A escolha de Deus, ela é chocante. Quando a gente lê 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 27 a 29, olha o que diz a palavra. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença dele. Deus nos escolheu para fazer um vaso. Você tem noção, irmãos, que você é um escolhido?
você é um escolhido? Você tem noção que você é um escolhido? Que existe 208 tipos de barro, mas somente 8 é apto para fazer vaso. O que isso significa? Que dentre 8 bilhões de pessoas, Deus olhou para você e disse: você tem qualidades para eu usar na minha presença. Deus não te escolheu porque você era bom. Deus não te escolheu porque você era santo. Deus não te escolheu porque você era uma pessoa maravilhosa. Deus te escolheu porque Ele viu em você qualidades que a tua família não enxergava. Deus escolheu você porque Ele viu em você qualidades que teus amigos não enxergavam. Deus escolheu você porque Ele viu em você qualidades para ser transformado em um vaso. Glória a Deus. Glória a Deus. O primeiro processo para nos tornarmos um vaso é a escolha. E, meu irmão, seja realista. O ser humano, ele não sabe escolher nada ruim. Eu duvido que as irmãs aqui vão na verdureira e compram laranja podre, tomate podre, pepino podre. Eu duvido que os irmãos vão comprar um carro e compram um carro com motor estragado. Eu duvido que você vá comprar uma roupa e compre roupa rasgada ou manchada. O ser humano só escolhe o que é bom. E aí eu me pergunto, e quero perguntar para você, o que havia de bom em mim, em você, para Deus te escolher? Olha o poder da escolha. O poder da escolha está em Deus escolher as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Deus escolher as coisas fracas do mundo, fracas para envergonhar as fortes. Mas olha o que diz 1 Coríntios 1, 28. Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são. Deus nos escolheu. Qual é o propósito? Para aniquilar os sábios, para aniquilar os fortes e para aniquilar aqueles que se dizem alguma coisa. Ele nos escolheu. E só por ele te escolher, você tem motivo de sobra para adorá-lo, glorificá-lo e parar de murmurar como você anda murmurando. Só por ele ter te escolhido. Só por você ter o privilégio de se chamar filho de Deus. Glória a Deus. Você tem motivo de sobra para glorificá-lo e adorá-lo. Ele te escolheu, porque ele viu em você qualidades que ninguém via. Aleluia. Aleluia. Só que aí vem o processo, irmãos. O problema é que tem muita gente que quer ser vaso, mas tem poucas pessoas que suportam o processo. Eu vou repetir. Tem muitas pessoas querendo ser vaso, mas poucas pessoas suportam o processo. Qual é o processo? Depois que ele escolhe, olha o que acontece, irmãos. Ele traz o barro para dentro da olaria e ele vai largar esse barro dentro da olaria
E o barro vai ficar dentro da olaria de 3 a 6 meses. Meu Deus. Já está dentro da olaria, mas presta atenção. O barro vai ficar esquecido num canto da olaria de 3 a 6 meses, porque o barro precisa ser curtido para se transformar num vaso. O barro precisa ser curtido. O oleiro não pode trazer o barro virgem e colocar na mesa. Não dá vaso. Então, o barro tem que ser trazido, ele vai ser transportado, essa é a palavra, para dentro da olaria, e ele vai ficar esquecido na olaria de 3 a 6 meses para ser curtido. Irmãos, no processo de Israel, a curtição de Israel foi 430 anos no Egito. Deus preparou um processo em Israel para manifestar a glória dele no meio de Israel. Foi 430 anos. Você vê que Deus só vai descer em Israel depois da construção do tabernáculo, que é Êxodo 40. E o tabernáculo foi construído após 40 anos, 430 anos que Israel ficou lá no Egito como abandonado, escravo. E veja que esse é o processo que existe na nossa vida, meu irmão. Porque veja que quando Deus nos curte, a curtição do barro, ela vem diante do silêncio de Deus. Quer dizer, o barro já está dentro da olaria, o oleiro sabe que o barro está na olaria, mas ele não toca no barro, ele não se aproxima do barro, porque ele precisa que o barro seja curtido. E a curtição da nossa vida é o silêncio de Deus. E como seria importante, irmãos, eu quero dizer, como seria importante que todo crente entendesse que na vida de um escolhido, até o silêncio de Deus fala. E não é porque Deus está em silêncio que ele te abandonou. Não é porque Deus está em silêncio que ele te esqueceu. Ele sabe onde você está. Mas ele fica em silêncio para ver até onde vai a tua estrutura. E Salmo 113, 15, a Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e se lembra que somos pó. Deus sabe a nossa estrutura, ele sabe até o momento que ele precisa e quer ficar em silêncio. Irmãos, eu conheci um pastor, eu estava falando isso com o cantor Alade. Esse pastor estava no auge, presta atenção no processo de Deus. Pregando, agenda lotada, ensinando. E um dia ele foi pregar numa igreja e o irmão muito humilde, de chinelo de dedo, chegou até ele profetizando. E Deus falando na boca daquele homem dizia, olha, eu vou te prosperar muito, eu vou te abençoar, eu vou abrir portas, os teus pés pisarão nações. E aí olha o que aconteceu. O pregador se exaltou e olhou para aquele irmão humilde e disse assim, esse irmão deveria estar profetizando para ele mesmo. Olha a humildade desse irmão. E ele não recebeu a profecia. Ele desprezou aquela profecia e era Deus que estava falando. Sabe o que aconteceu, irmãos? Na outra semana, todas as agendas dele foram canceladas. Todas as agendas dele foram canceladas. Todas. E aí, eu não estou dizendo algo que eu ouvi falar, irmãos, eu estou dizendo que eu vi, porque eu conheci esse pregador e eu acompanhei o processo. Eu vi esse pregador e não há nada de mal no que eu vou falar aqui, vendendo picolé e bombom caseiro para sobreviver. Mas eu estou dizendo
de um pregador que tinha uma agenda lotada, que vivia viajando, pregando o evangelho. E aí, meu irmão, ele entrou num processo tão difícil que ele não conseguia emprego, que ele foi vender picolé e bombom na rua e passou 2 anos. Eu estou dizendo que eu acompanhei isso, irmãos. Ele estava em Curitiba, no Pinheirão, tinha um feirão de carro no Pinheirão, que vendia um monte de carro, o irmão Miros deve lembrar. E ele estava vendendo picolé no Pinheirão. 2 anos que ele rejeitou o profeta. Presta atenção como isso aqui é sério, irmãos. Isso aqui é só para crente espiritual, porque tem crente que não acredita mais nesse mistério. Mas eu acredito porque eu conheci, eu vivenciei, eu olhei, eu encontrei ele vendendo bombom e picolé na rua. Passado 2 anos, ele estava lá no Pinheirão vendendo picolé e tinha um pastor do Chile, e ele chamou um tradutor que estava com ele e chamou esse pregador. E olha o que Deus falou com o pregador. Tu desprezaste a palavra que eu te enviei através do meu servo, porque ele era humilde. 2 anos, irmãos. 2 anos. Tu desprezaste a palavra que eu enviei através do meu servo, porque ele era humilde. E olha o que Deus falou. A palavra que eu te enviei não irá se cumprir. Mas eu te escolhi e te chamei para ser pregador da minha palavra. E hoje eu abro a tua agenda novamente para tu anunciar a minha palavra. Esse pastor hoje, ele é pastor na cidade de Registro, São Paulo. E as promessas que Deus tinha falado com ele através da boca daquele profeta não se cumpriram. Mas ele voltou a pregar a palavra. E hoje ele é um grande pastor. Mas veja, irmãos, que processo. Qual é o processo? Ele teve que suportar Deus em silêncio durante 2 anos. 2 anos. 2 anos. Ele teve que suportar o silêncio de Deus. Irmãos, quando Deus se cala é doloroso. Quando Deus se cala é desesperador, você fica desesperado. Mas Deus essa noite está usando a minha boca para te dizer: não é porque eu estou em silêncio que eu não sei aonde tu está. Não é porque eu estou em silêncio que eu não sei o valor que você tem. Não é porque eu estou em silêncio que eu não vou realizar a minha obra. Eu estou curtindo o barro. Eu estou te preparando para fazer um vaso de honra. Glória a Deus. Glória a Jesus, pelo poder da palavra. Eu estou sentindo a graça de Deus, porque Deus está falando. E Deus está falando com o seu povo. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. E aí, meu irmão, eu tenho certeza que o oleiro disse para Jeremias: o oleiro escolhe o barro entre os 208 tipos de barro, traz para dentro da olaria. O barro vai ficar sendo curtido de 3 a 6 meses. E aí vem o terceiro processo. Olha o processo. O oleiro pega o barro agora. Ele vai jogar no meio da olaria. E ele vai colocar no barro pedra petrificada, pó de vidro,
e palha. Por que que o oleiro vai jogar pedra petrificada, pó de vidro e palha em cima do barro? Para fortalecer o barro. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Glória a Deus! Irmãos, Apocalipse capítulo 3. Presta atenção, que essa palavra desceu do céu agora. Versículo 8. Conheço as tuas obras e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Oh, glória! Sabe o que o Senhor está dizendo? Que Ele está te fortalecendo. Fortalecendo. E como é que Ele fortalece a nossa fé? Veja que a igreja aqui, Ele está dizendo, não negaste o meu nome. É que quando a provação vem, quando a pedra petrificada vem, o pó de vidro vem, a palha vem, meu irmão, é para nos fortalecer, não é para nos destruir. Você precisa entender que eu e você somos igual o ovo. Quanto mais bate, mais cresce. Quando vêm as calúnias, as difamações, as privações, as necessidades, não é para nos destruir, é para nos fortalecer. E tem alguém aqui, ouça o que Deus está dizendo para alguém aqui. Eu conheço as tuas obras. E eis que diante de ti eu tenho posto uma porta aberta que ninguém pode fechar. E olha a palavra de misericórdia. Eu sei que tu tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, quem Deus usa para nos fortalecer são as circunstâncias e as pessoas. As circunstâncias e as pessoas. Agora, presta atenção. O oleiro vai pegar o pó de vidro, pedra petrificada e palha, vai fortalecer até tudo virar barro. Então, a pedra vai se esconder no barro, o pó vai se esconder no barro, a palha vai se esconder no barro, porque tudo vai virar barro. Ô, glória! E aí o oleiro vai fazer mais, não tem mais. Será que você suporta o processo? É isso que Deus estava falando com Jeremias, o processo é doloroso. É isso que Deus estava revelando a Jeremias, o processo é doloroso. E bem-aventurados são aqueles que suportam o processo. Aleluia. Bem-aventurados são aqueles que suportam, porque, irmãos, presta atenção. Porque depois de você receber palha, pó de vidro, pedra petrificada, o oleiro vai pegar o barro e vai jogar no meio da olaria. Sabe o que o oleiro vai fazer? O oleiro vai pisar no barro. Por quê? Porque o barro tem oxigênio. E se o oleiro joga o barro na mesa com oxigênio, o barro vai trincar. Tá entendendo? O barro vai trincar. O barro vai criar bolha. Então tem que tirar todo o oxigênio do barro. Meu Deus.
Tirar todo o oxigênio. Não tem como fazer vaso com barro com oxigênio. Então, o que Deus vai fazer? Ele joga o barro no chão e ele pisa no barro. Meu Deus. Ele pisa. É Deus que pisa, tá? Não é o diabo, é Deus. Irmãos, entenda. O processo é doloroso. É doloroso. Mas eu aprendo com Jó, no capítulo 1 de Jó. Irmãos, quem destruiu a fazenda de Jó, quem acabou com os 10 filhos de Jó, foi o diabo com a permissão de Deus. Sim ou não? Olha o processo. Olha o processo. Foi o diabo. Ele permitiu, Deus permitiu que o diabo tocasse. Olha o que diz Jó, capítulo 1, versículo 11. Estende, porém, a mão e toca em tudo quanto tens e verás se não blasfema contra ti diante da tua face. O diabo diz, deixa eu destruir tudo que ele tem, que ele vai murmurar, que ele vai te esquecer, que ele vai blasfemar contra ti. Aí olha o que diz o verso 12. Disse o Senhor, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estenda a mão, e Satanás saiu da presença do Senhor. Ele acabou com tudo. O diabo diz, ele te adora porque ele é rico, ele te adora porque a família dele é linda, ele te adora porque os filhos dele são guardados, ele te adora porque ele tem patrimônio, ele te adora porque tem saúde. Agora, irmãos, a atitude de Jó significa que Jó foi pisado e ele suportou o processo. Porque olha o que diz Jó, capítulo 1, quando ele recebe a notícia da morte dos 10 filhos. Jó, capítulo 1, versículo de número 20, 21 e 22. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou em terra. E adorou. Meu Deus, Jó adorou. Agora, só de Jó ter adorado, ele tinha acabado de perder tudo que ele tinha acabado de ver a notícia de 10 filhos mortos. Ele vai adorar, mas não ficou só na adoração. Jó vai expressar uma palavra que abala o mundo das trevas. Olha o que Jó disse. Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Aí olha o que ele disse. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O diabo poderia dizer, o Jó poderia dizer, Deus me deu e o diabo tomou. Mas olha o que Jó disse, Deus me deu e Deus tomou, bendito seja o nome dele. E olha o que diz o verso 22, e em tudo isso Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Meu Deus. Meus irmãos, nós estamos no jejum pela manhã, estamos orando sobre a oração transformadora, a oração que move o céu, e uma delas é a oração da libertação, que nos faz não colocar a culpa em Deus de nada. Se você aprender a não colocar a culpa em Deus pelas tuas mazelas, pelas tuas misérias, se você aprender e suportar o processo, aleluia. Agora Jó me ensina, meu irmão, que ele foi pisado e foi tirado o oxigênio dele. O oxigênio dele. Jó me ensina que nada acontece na vida de um escolhido sem a permissão. Meu irmão, quando Deus pisa, é para doer mesmo. E por que Deus pisa, pastor? Para a glória ser dele. O oxigênio do barro é o ego do homem.
É você achar que é pela tua força. É você achar que é pelo teu dinheiro. É você achar que é pelo teu intelecto. É você achar que tudo que acontece na tua vida é pela tua sabedoria, pela força do teu braço. Não, quando Deus arranca o oxigênio de nós, tudo é dele. Tudo é para a glória dele. Tudo é para o louvor do seu nome, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E tem muita gente que não suporta o processo, porque acha que é alguma coisa. É por isso que eu amo a Bíblia, porque a Bíblia diz que Deus abate o soberbo, mas ele dá graça aos humildes. Aleluia. 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 Cada vez Deus pisa para quebrar a nossa prepotência. Deus pisa. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí a missionária essa semana ouviu algo de uma pessoa, né? Que disse para ela assim, se eu vivesse a vida que você vive, que você tem, eu jamais iria para a África. Aí ela falou, você ficou sem internet, você dormiu num hotel que não tinha chuveiro, a gente tomou banho de balde. Pessoas assim nunca passaram pelo processo. E talvez jamais suportaria o processo. Glória a Deus. Essa viagem na África, meu irmão, todas as vezes que a gente vai lá, a gente vê que é o lugar que nós devemos estar. Então, tem muitas pessoas que não imaginam que Jesus, ele está lá na África, mas se Jesus estivesse na Terra, com certeza ele iria dormir onde a gente dormiu, comer o que a gente comeu. E tem muita gente que tem um rei na barriga. Tem um rei na barriga. Que acha que é alguma coisa. Meu irmão, nós não somos nada. E um dos maiores princípios do evangelho é eu considerar o meu próximo superior a mim mesmo. E como é tremendo você tratar o povo de Deus, os servos de Deus, e muitas vezes lá na África, um ser humano, uma alma, um filho de Deus superior. Eles têm algo a me ensinar, eu tenho algo a aprender, eu tenho algo a acrescentar na vida deles também. E eu digo para você, meu irmão, muitas vezes esse processo que passamos é só quando você passa pela moenda de Jeová, é quando Deus pisa em nós. E porque Deus pisa, eu volto a repetir, Deus pisa, meu irmão, porque a glória é dele, o poder é dele, a honra é dele. Tudo é para ele. Agora, qual é o outro processo? Daí sim, meu irmão, quando o barro está pronto, o oleiro coloca a mão no barro e traz para a mesa, para a roda. E aí ele começa a movimentar aquela roda e ele vai concluir o vaso. Agora presta atenção. O vaso vai sair do jeito que o oleiro quer, do tamanho que ele quer, da forma que ele quer. Não é o barro que diz para o oleiro que tipo de vaso que ele quer ser. É o oleiro que determina para o barro o vaso que ele vai ser. Agora veja o privilégio. O barro está na mão do oleiro e o oleiro está moldando o vaso. Do jeito que ele quer, da forma que ele quer e do tamanho que ele quer. Aleluia. Aleluia. E após esse processo para concluir, tem mais ainda mesmo. Tem a prova do fogo, né? Porque o vaso tem que passar pela fornalha. Ele tem que passar pelo fogo. Eu vou repetir, o vaso tem que passar pelo fogo. E aí depois
Depois que ele passa pelo fogo, o oleiro vai lá, tira o vaso da fornalha, e ele vai fazer o último teste. Sabe qual é o teste, irmãos? Ele vai pegar, imagine aqui o vaso, ó. Imagine isso aqui é um vaso. O oleiro vai fazer isso aqui, ó. Se o vaso não faz barulho, ele joga o vaso novamente no processo. O sinal que o vaso está pronto é que o vaso está fazendo barulho. Meu Deus. Diga glória a Deus, meu irmão. Diga glória a Deus. Aí o Marco Feliciano diz, crente que não faz barulho está com defeito de fabricação. É por causa disso que ele fala isso. Crente que não faz barulho está com defeito de fabricação. Por quê? Porque vaso de verdade ele faz barulho. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Jesus, meu irmão, crente que é vaso, ele ama adorar a Deus, não importa as circunstâncias. Porque o vaso de verdade, meu irmão, ele não adora a Deus pelo que ele faz. Ele não serve a Deus pelo que ele faz. Ele serve a Deus pelo que ele é. E a presença de Deus nos basta. E eu concluo essa mensagem te dizendo, meu irmão, sabe o que é mais importante de tudo que eu falei? É que você já foi escolhido. Você já foi escolhido. E como escolhido, eu te digo, suporte o processo. Não corte o processo, não desista do processo. Deixa Deus trabalhar. Debaixo do céu há um tempo determinado para todas as coisas. Não desista. Não murmure. Não atribua a Deus as mazelas da tua vida. Mas glorifica. Exalta, engrandece, faz barulho. E deixa Deus trabalhar, meu irmão. Nós estamos no processo. Pastor, eu quebrei. Eu estou trincado, criou bolha. Não poderei eu fazer como esse oleiro, a casa de Israel. Assim como o vaso na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Ele tem o poder de nos quebrar e nos fazer um vaso novo. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Eu quero orar pela sua vida agora. Se tiver alguém aqui, um escolhido, uma escolhida, aleluia, que está me ouvindo, aleluia, chama no direct, irmã Eliane Mouse, chama no direct, glória a Deus, lá do Instagram, está querendo nos levar na Bahia. Eu quero dizer, meu irmão, suporte, bendito seja o nome do Senhor. Se você quebrou, trincou, filho pródigo, você ainda é vaso. Veja que o filho pródigo não deixou de ser filho mesmo. Filho pródigo. O meu filho estava perdido e foi achado. Ainda existe qualidades em você para ser um vaso. Se você está afastado da igreja, se você não aceitou Jesus ainda, diga, eu quero me reconciliar, eu quero voltar, eu quero orar por você agora. Não espere para amanhã. Glória a Jesus, Deus abençoe Mancar Vanelli, do Japão, Deus abençoe.
Irmã Cavanelli está firme e forte no propósito. Se tiver alguém para Jesus, diga: eu quero orar pela tua alma, pela tua vida agora. Glória a Deus. Este é o momento. Este é o momento. Que é o melhor momento de você decidir e dizer: eu quero. Eu quero Jesus. Eu quero a palavra, eu quero a presença, eu quero voltar. Tem aquele hino, né? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão no oleiro. Aí o cantor diz assim: quebra a minha vida e me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Aleluia. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar. Aleluia. Eu quero ser, meu irmão, um vaso novo. Eu quero ser um vaso novo. Quebra a minha vida e me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Vamos orar que amanhã, 6 horas, nós temos o nosso jejum. Paizinho querido, muito obrigado pela tua palavra. Palavra essa que eu sei que veio direto do céu ao encontro do coração dos teus filhos e do meu coração. Até o silêncio do Senhor fala conosco, Pai. Mas nós queremos te agradecer nessa noite, que diante de todo esse processo, o mais lindo processo já aconteceu. O Senhor nos escolheu. O Senhor nos escolheu. O Senhor nos nomeou. O Senhor não nos conhece mais como criaturas, o Senhor nos conhece como filhos amados, herdeiros do teu reino. E muito obrigado, Senhor. Porque o Senhor viu em nós o que ninguém viu. O Senhor viu qualidades para sermos um vaso. Trabalha na nossa vida, Senhor. Trabalha na nossa vida. O Senhor nos escolheu como vaso de barro para que a excelência do poder seja teu. Oh, Deus, na nossa vida tudo é para a glória do teu nome. Nos ensina e nos dá graça para suportar o processo, Senhor. O Senhor tem o poder de nos quebrar e fazer de novo. Age na nossa vida, Pai. E nos faz entender e compreender os teus mistérios e viver segundo a direção da tua palavra. Continua falando conosco, Senhor, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar pela Daiane em nome de Jesus. Senhor, coloca a Daiane diante da tua presença. Perdoe seus pecados, escreva o seu nome no livro da vida. E que ela seja recebida pelo céu, Senhor. Troca as suas vestes. Coloca um cântico novo na sua boca. E faz tudo novo na vida dela, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. E não deixe de abençoar o projeto Arrependa-se. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.
tem como não se emocionar. Tá bonito, missionário? Tá bonito. É lindo demais, irmão. É só Deus que faz essas coisas.